Fala galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal de Letra ainda, em clima de Copa do Mundo. Para nós brasileiros, talvez um clima não muito bom, mas para alguns, um ótimo clima. Quartas de finais encerradas. Como a gente tem feito durante toda essa Copa, a gente vai montar aqui o nosso 11 ideal dessa fase da Copa do Mundo. Gostou, Cristiano, das quartas da Copa, com exceção, claro, do nosso jogo? Ô, Di, não, tô brincando. Gostei. É, acho que, cara, é um equilíbrio absurdo. É um equilíbrio absurdo. Ainda não entrou na cabeça das pessoas, o que eu acho também, pô, tem que entrar logo na cabeça das pessoas. Isso aí tá acontecendo há muito tempo, filho. Futebol é outro. Tá muito. A Croácia eliminou o Brasil, Marrocos eliminou Portugal. Olha onde eles estão, cara. Numa semifinal de Copa, Croácia e Marrocos. Agora, agora, gente, pôr um atestado aqui, se não entender direito com o que está acontecendo no futebol, realmente está bastante parelho, e, enfim. Só sei que agora a gente fala de imparcialidade, mas, galera, não existe não, tá? Não tem imparcialidade no futebol, tá bom? É só fingimento. E tomara que dê zebra aí mesmo, e já era. Melhor do que tudo. É isso mesmo, já vamos começar com o goleiro. É uma atuação gigante. Tivemos dois goleiros que marcaram muito essas quartas de final. O goleiro da seleção marroquina, o Bono, que já vem fazendo uma Copa do Mundo excepcional e sendo extremamente importante para a seleção do Marrocos. E o Livakovic, goleiro da seleção croata, que foi o nosso escolhido para representar a seleção a seleção das quartas de final do torneio. Para a gente é uma atuação muito marcante para o goleiro croata. Talvez vai ser o momento mais relevante da vida dele, provavelmente a nível futebolístico. Sem ele, talvez a seleção croata tivesse muito mais dificuldade para conseguir sequer chegar aos pênaltis nessa partida onde a seleção brasileira criou muito bem, e acabou esbarrando ali no grande dia, talvez, do goleiro croata, Cristian. É isso. Esse cara aí, ninguém nem sabe pronunciar o nome dele, mas que vai ficar na história do futebol do Brasil vai estar. Cara, sensacional a partida que ele fez, cara. Sei lá, tudo que ia no gol ele pegava, absolutamente tudo. Depois ele só tomou um gol porque foi driblado, né? Porque era o Neymar. Mas bora lá, lateral direita, é um jovem aí, uma das revelações do futebol mundial, maior projeção. Acho que dependendo do processo no Barcelona, se vai ser uma coisa que vai andar rápido ou não, né? Se ele vai ser mais um desses de seleção, né? Por causa que o clube está meio instável. Jules Koundé, né? Da equipe da França, entrando nessa seleção aí. E é um jogador versátil, né? Na verdade, ele fazia dupla de zaga com o Diego Carlos, no Sevilha, brasileiro, mas também faz lateral e às vezes a gente não sabe nem qual é a posição dele natural, porque ele faz com naturalidade uma e outra, né? Então, a gente pode botar aí o Koundé nessa seleção. É isso mesmo, agora começando já com os zagueiros. A gente escolheu o Jawad El Yami. A pronúncia, com certeza, aqui vai ser longe da ideal. A gente tem alguma dificuldade para falar esses nomes em línguas estrangeiras muito distintas, muito diferentes da nossa língua. É um jogador muito seguro, fez uma grande partida contra Portugal. A defesa do Marrocos até agora é a melhor defesa dessa Copa do Mundo. Nenhum jogador adversário, aí é um dado muito interessante, nenhum jogador adversário conseguiu fazer um gol no Marrocos. A seleção marroquina sofreu um gol só nessa Copa do Mundo e ele foi contra. Não houve um jogador até em 5 partidas disputadas da seleção africana nessa Copa que conseguiu vazar a defesa do Marrocos. Muito tem a ver com a grande Copa do Mundo que vem fazendo. O El Yami novamente conseguiu fazer um jogo muito grande, 10 cortes, sendo muito 10 cortes durante a partida, sendo muito seguro, tendo os atacantes de Portugal tiveram muita dificuldade para vazar a defesa e não conseguiam ali criar grandes chances, grandes oportunidades. Portugal já é um time que passava por muitas dificuldades criativas e essa defesa extremamente sólida, com uma grande partida
do zagueiro marroquino fez com que Portugal passasse ainda por maus lençóis nessas quartas e foi preponderante para a primeira classificação da seleção do Marrocos à semifinal de uma Copa do Mundo. A gente estava conversando antes do vídeo, se puder recapitular aí, era entre o Upamecano e o Romero da Argentina, certo? O próximo. Deu quem? Romero. Romero da Argentina. A gente foi nas últimas aqui, fazendo essa zaga. Chamou ele de Cuti Romero, né? Um jogador ali, amigo do Richarlison, da equipe do Tottenham. Amigo, agora não é amigo não, agora vamos secar. Mas é mais uma partida muito boa, né? O Romero é um zagueiro muito bom, vem fazendo bons jogos no Tottenham. Claro, acho que a estabilidade dos times que ele joga não é aquela que deixa o zagueiro confortabilíssimo, né? Tanto da seleção da Argentina quanto da seleção tanto do Tottenham. Mas ele entrando aí nessa nossa zaga, parte lateral. Só pincelar um pouquinho sobre a escolha do Romero. A seleção argentina tomou 2 gols de fato nesse jogo contra, que a gente diz aqui, aquele debate Holanda, Países Baixos, enfim, contra a seleção europeia. E, assim, a gente fez uma avaliação totalmente individual do Romero, que conseguiu vencer a maioria dos seus duelos. Os gols que a Argentina tomou muito mais tem a ver com desatenção assim, coletiva da equipe, por talvez dar aquela relaxada em um momento de um jogo onde não se pode relaxar, a Copa do Mundo não se pode relaxar, mas individualmente o Romero, ainda assim, com esse relaxamento dos seus companheiros, conseguiu se destacar, conseguiu fazer uma boa partida, contribuiu para a seleção argentina até não tomar mais gols e acabar sendo eliminada ali já com uma virada de partida. Então, por isso, ele foi o nosso selecionado aqui para estar na seleção da rodada da Copa do Mundo, e a gente vai com um companheiro de seleção do Romero agora para a lateral esquerda, jogador que foi importante também, Marcos Acunha. A seleção argentina não jogou com o esquema tradicional, jogou com 3 zagueiros, então a gente fez uma pequena adaptação, porque o Acunha já é acostumado a jogar de lateral esquerdo, embora tenha atuado como ala nessa partida. Jogador que fez uma partida muito segura defensivamente e ofensivamente também, criou bem, venceu muitos duelos, que disputou ali contra os alas também da seleção da Holanda, ficou aquele embate entre alas. A gente vinha de uma rodada onde os 2 alas holandeses tinham ido muito bem, o Dumfries e o Blind, e dessa vez os alas argentinos conseguiram anular eles, não à toa o Molina, ala direita, fez o gol, e o ala esquerda Cunha tem uma ótima nota nessa partida, tendo vencido a maioria dos seus duelos contra o Dumfries. E está aí a escolha dele por conta disso para essa nossa seleção, né, Cristian? É isso. E agora a gente abre o nosso meio-campo aí com caras que dificultaram a nossa vida, viu? Vou falar a verdade para vocês. Taticamente, na verdade, tem que parabenizar também toda a comissão da Croácia, porque foi uma sacada legal essa deles de ter superioridade ali no meio de campo. Eles jogam se não me engano, 3 ali. O Neymar faz um meio mais um pouco retrasado e eles jogando com 4 no meio teve uma superioridade ali. Acho que o Tite também entrou nesse jogo e falou: não vou ficar brigando. Entrou no jogo, ataca a gente ataca vocês. Numa só a gente vai. Numa só não, tivemos 4, não foi. É coisa do futebol. Brozovic aí no meio campo. É um jogador que já está na cena internacional aí há muito tempo. Um certo nome, né? E não é, acho que num geral, assim, de opinião pública, essas coisas, não é um cara, assim, incontestável, mas creio que nesse jogo e nessa campanha toda aí, o Brozovic foi destaque. É isso mesmo, né? Sem esse pilar de meio campo croata, com certeza a seleção europeia não conseguiria alcançar os resultados que tem alcançado. A escolha a gente vai vendo aqui seguindo a nossa seleção, vocês vão ver que tem 2 jogadores croatas no meio campo. A escolha deles, na minha visão, tem muito mais a ver com o primeiro tempo que eles fizeram,
Deram uma caída no segundo tempo, eu acredito que fisicamente, por serem jogadores já mais experientes, mas o controle de jogo que a seleção croata conseguiu ter, mesmo dando alguns espaços para a seleção brasileira, o que é natural quando se tem tanto talento, quando se enfrenta jogadores de nível tão bom, de embate individual, como Vinícius Júnior, Neymar, Rafinha, a seleção brasileira naturalmente contra quem joga sempre cria bastante, mas mesmo assim a seleção croata conseguiu frear um pouco do ímpeto brasileiro, rodando bem a bola, trocando bem passes. O Brozovic fez um papel muito bom até a nível defensivo, teve 4 desarmes na partida, atuou muito bem, teve um passe decisivo, 2 cortes, foi um cara que, a nível de controle de jogo, de passes, ajudou muito bem na saída de bola da seleção croata, que é uma marca deles, essa troca de bola entre os meio-campistas, que são muito bons tecnicamente, e defensivamente ele foi muito seguro também, ajudou bastante a seleção croata a tentar frear o ímpeto brasileiro, que acabou conseguindo, querendo ou não. É o companheiro dele aqui de meio campo, outro croata, uma pequena improvisação na seleção croata, ele joga mais avançado, já é um jogador que hoje já atuou nessa função mais defensiva, ou melhor dizendo, mais recuado, meio campo, mas agora atua mais à frente, mas para fazer uma melhor escolha ali da linha ofensiva a gente colocou, não tendo muitas opções também nesse setor, a gente escolheu o Luka Modric. É impressionante o controle que ele tem, é um cara que passa muita confiança para os seus companheiros, pela experiência, pela qualidade, pelos prêmios que já conquistou individual e coletivamente. Com certeza a seleção croata olha para o Modric e sente nele aquele jogador que onde o jogo vai estar difícil, você vai tocar uma bola nele, ele vai parar, olhar, entender a jogada que deve fazer, se precisa acelerar o jogo, se precisa dar uma tranquilizada maior, parar um pouco a jogada e fazer com que o seu time consiga ter um controle maior de partida, e o Luka Modric foi escolhido por isso. Pincelando um pouquinho o Modric, no ano de Copa passada, né, 2018, ele ganhou o melhor do mundo, FIFA, bola de ouro também, bastante contestada, e tá certo contestar realmente, porque não era algo unânime. Mas ali eu ouvi muita gente falando, é o pior bola de ouro da história. Acho que já caiu por terra isso aí, né? Que, na boa, o cara é gênio também. Pelos poucos, cara, para citar gênios do futebol hoje, essa questão mais criativa, tem Neymar, tem Messi, tem Modric, Kroos. Creio que esses são grandes gênios. E incontestável Modric aí na história do futebol, na outra Copa e nessa também. Então, bora então. Na verdade, vamos fechar aí. Aí vocês imaginam como o time é, na sua cabeça aí. A gente pensou no 4-2-3-1, mas isso pode ser alterado, porque o Griezmann realmente está sendo meio campista nessa equipe da França. E ele é o próximo nome, Antoine Griezmann. Na Copa passada, na minha opinião, a crítica do Lucas também, que a gente conversou, foi o melhor jogador da Copa. Acho que ele foi o melhor jogador do que o Modric naquela Copa, inclusive. E não levou. Dessa vez, pinta para não levar de novo. E, de novo, é o nosso melhor jogador até agora da Copa do Mundo. Antoine Griezmann, por todo o papel que ele tem. Claro, jogador terminal como o Mbappé, decisivo. E, estranhamente, na equipe francesa, muito preciso, né, o Kylian. Né, o PSG acaba não sendo. A gente vê, parece uma diferença ali. Mas o Griezmann é o cara que leva o time para frente. Na verdade, é o cara que articula tudo ali, o cara das assistências, das chances. Era para ele estar com umas 200 assistências nessa Copa aí, se não fosse os companheiros errando o gol às vezes. Deu assistência novamente, na verdade 2, uma delas foi um cruzamento sensacional que ele deu para o Giroud, a outra conta assistência também, no aplicativo, nas estatísticas, mas a gente viu ali que um passe para trás ali do lado para o Tchouaméni chegar a bater, de toda forma, mais 2 assistências na conta do Griezmann, e ele é o nosso terceiro meio-campista, ou se você quiser também, nosso, sei lá, fosse um meio-campo, meio atacante ali. E ponta direita agora, né? Bora lá. Só pincelar o Griezmann, é legal como ele dita o ritmo, né, Christian? Além de ser assistente, ele tem ditado o ritmo da seleção francesa, de uma forma como a gente imaginou que talvez
pudesse fazer falta o Pogba, mas o Griezmann, nessa nova função, nessa nova atuação que ele está tendo, está conseguindo fazer a seleção francesa ainda manter o seu ritmo de jogo e até melhorar em alguns aspectos. A seleção da França vem fazendo a Copa do Mundo mais sólida e melhor do que 2018, mesmo com os desfalques, e muito tem a ver com essa nova adaptação do Griezmann jogando assim, esse futebol que a gente nem sabia que ele poderia jogar, né? Mas vamos partir agora para a ponta direita. É um dos jogadores que vem fazendo uma sólida Copa do Mundo. Lionel Messi é um cara que tem a genialidade dele. A seleção argentina teria muitas dificuldades, mas muitas dificuldades mesmo. Assim, falar do Messi é chovendo molhado, é a qualidade técnica, é o jogador de mesmo passando às vezes por partidas apagadas que decide com um lance só, ele já pune demais o adversário, e eu acho que essa Copa do Mundo do Messi é muito resumida nessa palavra. Ele tem punido as bobeadas que os adversários dão na frente dele, e novamente fez isso nessas quartas de final. Está sendo totalmente decisivo para a seleção argentina. Se pairava no ar em algum momento que o Messi ficava atrás do Maradona na história da seleção argentina só por não ter Copa do Mundo e por não ser importante, não ser decisivo, ele tem desmistificado isso ainda mais novamente nessa Copa do Mundo. Já começou a fazer isso com o título da Copa América, briga forte para ser um dos melhores da Copa do Mundo e levar a Argentina a uma glória que eles tentam já há muitos anos. Melhor Copa do Messi, podemos dizer assim, né? Creio que em 2014 ele acabou ganhando aquele troféu, todo mundo zoou a semana inteira, porque realmente aquele troféu pro Messi em 2014 foi bem duvidoso, bem duvidoso. Apesar da Copa dele ter sido sim boa, a primeira fase foi excelente e mata-mata cambaleou um pouquinho ali. Dessa vez, se ele levar, enfim, se levar a Argentina à final, título, é justíssimo, porque realmente está fazendo uma Copa altíssimo nível e creio contestável nome aí. E agora outro, para fechar essa trinca de criadores aí, o Messi com o Griezmann. Acho que esse meio campo criativo nosso dessa seleção é o melhor que a gente montou e não vai ter outro não. Neymar Júnior, creio que o jogo que ele fez, ele foi Neymar na plenitude ali na questão de levar o Brasil mesmo. Chega um momento do jogo que está muito difícil, ele vai mesmo pegar a bola toda hora e vai para cima, e vai. E o povo vai falar, solta a bola, Neymar, solta. Ele jogou a vida inteira desse jeito, sempre deu certo, sempre ajudou a seleção assim. E foi o que ele fez nesse jogo, conseguiu aí criar bastante espaços, driblar bastante. Teria também feito outras jogadas assim mais terminais se não tivesse sido tomado um pontapés ali da Croácia, caneta para lá, para cá. E marcou um gol que, para o momento, acho que é um gol bastante emblemático para a questão física dele, né? Porque ao invés de sair driblando todo mundo fazendo fila, ele fez o quê? Bola no Rodrigo, né? Bola no Paquetá de volta, bola no Rodrigo, e ele acompanhando a jogada, passando, ultrapassando, driblando o goleiro e metendo uma bica para dentro do gol. E, enfim, Neymar, mais uma vez, boa Copa do Neymar, e nessa seleção e dessa rodada não tinha como ficar fora. Isso mesmo, a narrativa que se criou é muito curiosa, né? Porque esse foi o melhor jogo do Neymar na Copa do Mundo e, coincidentemente, é o jogo onde a seleção brasileira e eles se despedem no sonho do Hexa no Catar. Mas com certeza foi um grande jogo do Neymar, talvez, assim, puxando na memória, possa ser um dos melhores, se não o melhor que ele fez em Copas do Mundo. Eu acho que ele fez uma partida muito boa, distribuiu muito bem o jogo da seleção brasileira, que teve dificuldades por conta do meio-campo croata, e o Neymar sendo essa principal peça de criação do Brasil, foi importante para a seleção brasileira conseguir se recolocar no jogo, assim, se situar de uma forma mais equilibrada na partida, principalmente no segundo tempo. Muito tem a ver com o Neymar puxar a bola, colocar embaixo do braço e fazer as jogadas individuais, fazer as tabelas e ir machucando o adversário.
Com certeza não tinha como ele ficar, independente do resultado coletivo, não tinha como ele ficar fora dessa nossa seleção, que a gente está agora prestes a encerrar com o famoso comando de ataque, o nosso centroavante, atacante de área, mais um jogador da seleção marroquina. Sim, a gente pensou aqui e tal, vamos escolher um, vamos escolher outro, não tinham muitos nomes, e acho que mesmo que houvesse outros nomes com vários gols de destaque, talvez fosse injusto a gente escolher outro jogador, senão o Youssef El-Nesri, até difícil a pronúncia do nome do marroquino, é o gol mais emblemático dessa Copa do Mundo, não tem como fugir disso. Assim, é muito legal a gente ver seleções africanas conseguindo competir nesse nível e conseguindo chegar, eles que já tiveram oportunidades de chegar e sempre esbarraram ali no azar, na bobeira. Em 2010, quando o Soares fez aquele pênalti, e a seleção da Nigéria era a Nigéria, né? A seleção da Nigéria poderia ter chego à semifinal da Copa do Mundo e não conseguiu chegando, mas agora o gol do Eunese foi muito decisivo, é um cara que foi muito bem na bola aérea, tem punido bastante os adversários nisso, fez uma partida assim que deu muita dificuldade para a defesa de Portugal, que é uma boa defesa. Portugal tem dois bons zagueiros, um zagueiro muito experiente, o Pepe, e mesmo assim eles não conseguiram parar. Assim, se a gente for pegar um número, um número muito surreal, o número da altura que ele pulou, número de Cristiano Ronaldo para fazer o gol e ganhar do goleiro, 2,78 m de altura, para antecipar o goleiro e fazer um gol, e colocar seu nome assim, na história do futebol mundial. Não teria como colocar outro cara aqui senão ele. É isso. O que você acha de escolher agora, já que eu vou botar na fogueira, um treinador aí, treinador croata, ou treinador argentino, francês, do que se passaram aí? Agora no Kovac, técnico da equipe da Croácia, creio que taticamente, primeiro tempo que ele fez, que ele orientou essa equipe a fazer, ali no começo nem parecia que o Brasil era o Brasil e a Croácia, parece que o Brasil era a Croácia e a Croácia era o Brasil. No comecinho ali, pelos 15 minutos de jogo, e um volume bom, montou o time muito bem, reconhecimento também ao treinador, e é isso, né? Bora fechar aí, Lucas, pode fechar aí. É isso mesmo, eu também se fosse para escolher um treinador nessa seleção da rodada, eu também colocaria o treinador croata, muito por conseguir, de alguma forma, dificultar o jogo da seleção brasileira e desacelerar o ritmo que a seleção brasileira tem, que é muito forte, colocando essa trinca de meio-campistas e implicando assim, muita dificuldade para o Casemiro e para o Paquetá. Não à toa o Casemiro fez nesse jogo talvez a sua pior partida nessa Copa do Mundo, talvez não, com certeza a sua pior partida nessa Copa do Mundo, que realmente foi uma grande Copa do Mundo do Casemiro. Infelizmente não conseguiu atuar bem agora, e muito tem a ver com a forma que o treinador croata se colocou e deixou seu time atuar nessa partida. Mas já vamos finalizando por aqui. Mais uma seleção montada de Copa do Mundo, não no melhor clima, não no melhor dia, mas a Copa do Mundo é assim mesmo, os jogos são difíceis, partidas duras. O importante é a festa do futebol, ainda teremos alguns grandes jogos por aí. As surpresas podem se enfrentar numa final de Copa do Mundo, quem sabe não dê Marrocos e Croácia, terá a nossa torcida aqui do canal de letra, com certeza. Coloca aí para a gente também saber o que vocês esperam, se vocês acham que vai dar as duas surpresas, que vai dar a final, talvez a final mais esperada, já pela maioria das pessoas, que eram Argentina e França. Opina pra gente, comenta aí, pessoal. Tchau, tchau.